Então, pessoal, todos bem? Atualizem vossos materiais de direito previdenciário, porque nós estamos diante, nesse momento, da maior decisão ou da mais importante decisão do STJ em direito previdenciário de 2018. Pode ser que daqui para o final do ano, alguma outra decisão empate em importância em relação ao que nós vamos analisar agora, mas dificilmente nós teremos uma decisão mais importante do que aquela que nós vamos analisar a partir desse vídeo. Nós vamos analisar o que o STJ reformulou em termos de jurisprudência no que diz respeito ao Instituto Doutrinário da Grande Invalidez. Eu vou contextualizar o tema para que a gente possa efetivamente entender como ele é abordado pela doutrina e como existiu um cumprimento de evolução jurisprudencial até chegarmos à decisão do STJ que nós vamos analisar, decisão da primeira sessão, e vamos entender como você deve se posicionar nos concursos da advocacia pública, notadamente em um concurso para procurador federal, haja vista que o INSS, a autarquia federal, é o ente público mais interessado nesse tipo de discussão, porque a decisão lhe afeta diretamente, uma vez que acaba estabelecendo a obrigatoriedade de pagamento de um acréscimo de 25% todas as vezes em que nós estivermos diante de uma situação para com determinado segurado. Bom, vamos entender tudo isso a partir de alguns passos. A primeira coisa que eu preciso tratar com os senhores diz respeito efetivamente à grande invalidez. O que é isso? Grande invalidez é uma expressão doutrinária que é utilizada para dizer que existe uma situação em que o segurado, precisando de ajuda permanente ou assistência permanente de uma outra pessoa, passa a ter o direito à percepção de 25% do seu benefício. Então, o segurado, aposentado por invalidez nos termos da lei, que precisa de assistência de terceiro de forma permanente, passa a ter o direito de percepção de 25% de acréscimo em relação ao seu benefício. É importante dizer que esses 25% de acréscimo, eles não estão sujeitos ao teto do limite de pagamento de benefício previdenciário, de forma que eles podem superar esse teto. Para que o segurado tenha direito ao acréscimo, professor, o que é que ele precisa fazer? Primeiro, ele precisa demonstrar a necessidade de assistência permanente. Segundo, ele precisa demonstrar isso através de um processo administrativo junto ao INSS ou através de um processo judicial. De toda forma, ele precisará ser periciado. É preciso que o INSS, por meio de perícia médica, constate a necessidade da assistência permanente, a fim de que ela possa conceder o acréscimo de 25% nos termos da lei. Para que eu possa exemplificar efetivamente a situação, ou seja, para que a gente possa entender quando essa assistência permanente se faz necessária, é importante dizer que o anexo 1 do regime de previdência social traz um rol. O importante é dizer que esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo, mas ele traz um rol de situações em que, uma vez constatada aquela situação para o segurado por invalidez, nós temos a concessão do acréscimo de 25%. O rol do anexo 1 do regime de previdência social apresenta as seguintes situações: cegueira total, perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no leito, incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Essas situações estão no rol do regime de previdência social e elas estabelecem a situação de possibilidade de pagamento do acréscimo. Novamente, trata-se de rol exemplificativo, não taxativo. Ainda assim, o segurado aposentado por invalidez precisa se submeter a processo administrativo ou judicial com perícia médica para que se constate a necessidade de tratamento permanente ou de assistência permanente, melhor dizendo. Muito bem, essa é a grande invalidez. Como isso está pautado em termos legislativos? O artigo 45 da Lei 8.213 de 91 estabelece o seguinte: o valor da aposentadoria por invalidez
do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. E aqui começa um imbróglio. Veja que o legislador estabeleceu a grande invalidez apenas para o aposentado por invalidez. É o que diz exatamente o caput do artigo 45 de forma restrita ao valor da aposentadoria por invalidez. Veja que não estamos diante de toda e qualquer hipótese de aposentadoria, mas a aposentadoria por invalidez. E continua, parágrafo único, o acréscimo de que trata este artigo será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal, será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for ajustado, lógico, porque se é 25% do valor pago todas as vezes que há reajuste do valor, há reajuste do acréscimo, cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. Muita atenção a essa linha C, porque ao cessar com a morte do segurado, nós temos que a natureza jurídica desse acréscimo é puramente assistencial. Ou seja, se ele não é incorporado para fins de pensão por morte, significa dizer que a sua natureza é meramente assistencial, enquanto necessitar de cuidado e de assistência permanente o segurado aposentado por invalidez. Veja o imbróglio. Nós estamos diante de uma situação em que o acréscimo só é pago para as pessoas aposentadas por invalidez. E aí você diz assim, professor, mas veja, vamos analisar a situação específica da cegueira total. Imagine que alguém, por exemplo, aposentado por idade, na sua aposentadoria se torna cego totalmente e, nesse caso, começa a necessitar de assistência permanente. Essa pessoa, aposentada por idade, que se torna cega posteriormente, essa pessoa não tem direito ao acréscimo, embora precise da assistência permanente, tanto quanto aquele que se aposentou por invalidez e se tornou cego necessita. Veja que nós temos uma situação assistencial que meio que foge à questão da isonomia. Eu tenho o aposentado por invalidez que se torna cego e passa a ter a necessidade do acompanhamento ou da assistência permanente tendo direito ao acréscimo, e você tem alguém aposentado por idade, não por invalidez, que se torna cego, passa também a ter a necessidade da assistência permanente e não tem direito ao acréscimo. Nós temos uma situação que, em tese, afronta a isonomia. Mas, se você tem de um lado a isonomia, que é uma questão específica a ser tratada no caso, de outro, você tem a legalidade, onde o legislador estabeleceu o acréscimo apenas para aquele que foi aposentado por invalidez. Professor, como é que a jurisprudência se comporta em relação a essa situação? E esse é o ponto principal da nossa discussão. A primeira decisão judicial que nós temos conhecimento acerca da interpretação ampliativa para o acréscimo chamado grande invalidez está na Turma Nacional de Uniformização. A Turma Nacional de Uniformização pegou o acréscimo estabelecido em lei para as pessoas aposentadas por invalidez e aplicou para as pessoas aposentadas por idade todas as vezes em que comprovada estivesse a necessidade da assistência permanente. Ocorre que o STJ, num dos seus primeiros julgamentos sobre a matéria, entendeu que não era possível estender a grande invalidez para outras hipóteses, além daquelas estabelecidas em lei, ou além daquela estabelecida em lei, haja vista ser somente uma hipótese, a aposentadoria por invalidez, justamente em razão do princípio da legalidade, onde o legislador não ampliou a hipótese, não caberia ao Poder Judiciário, na qualidade de legislador positivo, estabelecer hipóteses para além daquilo que previu o legislador previdenciário. E assim o STJ decidiu não ampliar ou não acompanhar o entendimento da TNU, apresentando para pessoas aposentadas por idade a grande invalidez devida apenas às pessoas aposentadas por invalidez, nos termos do artigo 45 da Lei Previdenciária. Ocorre que o STJ, em decisão noticiada no seu sítio eletrônico essa semana, acabou por decidir contrariamente ao seu primeiro julgado, estabelecendo um acompanhamento ao que entendeu a Turma Nacional de Uniformização, mas não limitando efetivamente a aposentadoria por idade, estendendo o acréscimo a qualquer tipo de aposentadoria, desde que comprovada a necessidade de assistência permanente. Foi o que entendeu o STJ. É importante dizer, inclusive, que o STJ julgou isso em sede de recurso repetitivo, fixando tese. A tese fixada pelo STJ diz o seguinte:
comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido ao acréscimo de 25%, previsto no artigo 45 da Lei 8.213 de 91, a todas as modalidades de aposentadoria. Veja que o STJ, ele não somente acompanha o que entende a TNU, naquele primeiro julgado que nós analisamos, como estabeleceu não só a possibilidade do acréscimo para qualquer tipo de aposentadoria, desde comprovada a necessidade de assistência permanente. Ou seja, a grande invalidez, o acréscimo, passa a ser devido todas as vezes que o segurado, não importa a forma como se aposentou, tem a necessidade permanente de assistência para que possa ter os cuidados necessários a uma vida digna. Então, perceba, o STJ, nesse caso, estabeleceu o acréscimo para todo e qualquer tipo de aposentadoria, funcionando efetivamente como legislador positivo, situação que ele afastava no começo dos seus julgados sobre a matéria. A decisão foi fixada pela primeira sessão em sede de recurso repetitivo com fixação de tese. Então, trata-se efetivamente de assunto que será replicado pelas demais instâncias do Poder Judiciário, resolvendo situações que se encontravam inclusive suspensas no aguardo desse julgamento. Agora, professor, como é que eu me comporto em concursos da advocacia pública sobre a situação? Veja, expliquei no meio desse vídeo que a questão, na verdade, era tratada a partir de um confronto entre o princípio da isonomia e o princípio da legalidade. O STJ inicialmente entendeu por dar vazão ao princípio da legalidade em detrimento da isonomia, e nesse momento o STJ entendeu que o princípio da isonomia deve prevalecer ao princípio da legalidade, mudando o seu entendimento. Ocorre que a coisa não é de simples raciocínio. Não é simplesmente dizer, prevaleceu a justiça no STJ. O julgado que fixou essa tese, ele foi vencido por 5-4. Veja que nesse caso específico nós temos um julgamento extremamente apertado. Como é que você deve se comportar nos concursos da advocacia pública? Muito bem. Obviamente que a PGF, a Procuradoria-Geral Federal, que representa o INSS nessa ação, vai recorrer de forma extraordinária para o Supremo Tribunal Federal. E aí, obviamente, que em concursos da advocacia pública, você deve demonstrar ao seu examinador tanto conhecimento da jurisprudência, mas também deve demonstrar ao examinador que você tem cabeça de advogado público, razão pela qual, especificamente, você simplesmente não pode aderir, concordar com a tese estabelecida pelo STJ, haja vista, inclusive, que a tese foi estabelecida em apertado julgamento. Ou seja, o princípio da legalidade versus o princípio da isonomia não é algo que foi resolvido de uma forma muito simples pelo STJ ou como se você estivesse diante de um julgamento inevitável ou lógico. Não, o STJ tinha um posicionamento, prevalecia a legalidade sobre isonomia, mudou esse posicionamento, prevalece agora no seu entendimento isonomia sobre legalidade, mas isso foi julgado, repito, de forma muito apertada. A PGF vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, tenho certeza absoluta, e como você deve se comportar nos concursos da advocacia pública? Se você estiver diante de uma peça processual, você precisa demonstrar o conhecimento da jurisprudência, mas precisa contra-argumentar esse conhecimento, justamente demonstrando que, no caso, a legalidade deve prevalecer a isonomia, pelo que o Poder Judiciário não pode funcionar como legislador positivo, interpretando a lei e estabelecendo hipóteses para além daquelas previstas e queridas pelo próprio legislador. Ou seja, se o legislador quis apenas a aposentadoria por invalidez para a concessão do acréscimo chamado grande invalidez, nós temos, nesse caso específico, a impossibilidade de estabelecer esse acréscimo para outras formas de aposentadoria, sob pena de legislarmos de forma positiva, contrariando o que pensou o legislador, que tem competência efetivamente para construir a norma. Você precisa demonstrar esse conhecimento. Além disso, você precisa demonstrar que o julgamento do STJ foi extremamente apertado, o que demonstra efetivamente a robustez da tese de que a legalidade deve prevalecer a isonomia no presente caso. Esses são os argumentos que você deve levantar numa peça processual em segunda fase da advocacia pública. Se você estiver diante de uma questão subjetiva, não colocado em uma posição em que você deva recorrer ou que você deva defender efetivamente o interesse da fazenda pública em juízo,
basta com que você demonstre conhecimento sobre o que é grande invalidez, sobre o artigo 45 da Lei Previdenciária, sobre a sua restrição à hipótese de aposentadoria por invalidez, sobre a evolução jurisprudencial que veio desde a TNU, passando pelo STJ e depois modificado o pensamento no STJ para abranger outras hipóteses de aposentadoria e dizer efetivamente que esse julgamento foi apertado, estando a Fazenda a concordar com a prevalência do princípio da legalidade sobre o princípio da isonomia, no caso, ora apresentado. É assim que você deve se comportar em concursos da advocacia pública. Obviamente que eu não estou aqui para julgar a justiça ou a justiça social da decisão em termos da possibilidade de ampliar o acréscimo às outras hipóteses de aposentadoria. Estou aqui para te dar a cabeça de advogado público necessária a enfrentar as provas da advocacia pública. Enquanto advogado público, você precisa defender o interesse do ente federado em juízo e, nesse caso, obviamente, o interesse do INSS é cumprir a lei e pagar o acréscimo apenas àquelas pessoas a quem o legislador estabeleceu definitivamente o direito e não pagar o benefício para hipóteses criadas por jurisprudência. Espero que você tenha entendido esse ponto. Enquanto advogado público, é isso que você deve responder. Bom, esse foi o julgado mais importante de direito previdenciário de 2018 até o momento. Espero ter aclarado as suas ideias sobre o julgado do STJ e especialmente como você deve se comportar em concursos da advocacia pública. Eu sou o Birajara Casado, essa é a EBEG. Se você quiser acompanhar mais conteúdos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e pelo celular. Forte abraço, eu vou ficando por aqui e até os nossos próximos vídeos.